Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, um estudioso, um brasileiro que nos ajude a compreender melhor o momento em que vivemos, para que a gente possa viver melhor, atuar melhor, trabalhar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o João, professor de História, que vai estar conosco. Eu vou tirar as flores daqui da frente, que o João segue aí, porque está meio afogado em flores. Isso. Bom, não é ruim ficar afogado em flores. Não é ruim, mas que vai estar conosco, então, nessa conversa agora, para falar um pouco sobre o Brasil, o processo que a gente está vivendo. A Eleonora vai apresentá-lo mais detidamente antes de fazer a sua primeira pergunta, mas antes eu quero te convidar para participar da nossa conversa, não só mandando seus comentários, mas também compartilhando, divulgando entre seus amigos, compartilhando nas redes sociais, para que essas reflexões cheguem o mais longe possível, né? Para que mais gente tenha acesso a essa conversa, a esses pensamentos sobre o que estamos vivendo nesse Brasil. A entrevista fica disponível para você no nosso canal de vídeo, Tutameia TV, no YouTube. É só colocar Tutameia TV que você chega lá. E o trabalho nosso está ancorado no nosso site, o endereço é tutameia.jor.br. Leonora. João Paulo, muito obrigada por você estar aqui hoje nos nossos estúdios caseiros do Tutameia. É um prazer, eu que agradeço imensamente o convite. Para nós esse é muito legal. Bom. Esse é João Paulo Pimenta, que é professor de História da USP e está fazendo uma reflexão muito interessante, muito importante sobre a ascensão da direita no Brasil desde 2016, né, e os rumos para a esquerda, ou as falhas que a esquerda teve em não encarar de forma correta essa ascensão. Então, eu queria começar te perguntando, né, o que houve em 2016? Por que a direita conseguiu derrubar a presidente Dilma, depois conseguiu, pelo voto, né, a eleição do Bolsonaro? O que está acontecendo no Brasil? Olha, nenhuma das coisas realmente importantes na história, elas são explicáveis por um único motivo. Elas nunca têm uma única causa. As coisas realmente importantes, elas dependem de uma conjugação de fatores, de um encontro de causas, de consequências que geram novas causas, processos históricos, não é? Esse é o caso precisamente então de 2016, desse golpe que ocorreu no Brasil, dos seus efeitos, mas também dos seus antecedentes. Então, se tem algo a ser festejado no Brasil atualmente, do nosso ponto de vista, do ponto de vista de pessoas como nós que estão reunidas aqui agora, discutindo esses assuntos nessa perspectiva, é que há uma verdadeira explosão de tentativas de explicação. Então há uma efervescência intelectual muito interessante no Brasil atualmente. A quantidade de pessoas mobilizadas na tentativa de explicação do que nós estamos vivendo, do que nós vivemos recentemente nos últimos meses, nos últimos anos, né? E para onde tudo isso está nos conduzindo, tem resultado em coisas muito interessantes. Então a gente vive, como são os momentos de crise, numa efervescência intelectual. E a universidade tem colocado então as suas armas investigativas, teorias, metodologias, experiências profissionais, formas de abordar a realidade, muito a serviço dessa explicação do que nós vivemos e para onde nós estamos indo. Portanto, responder o que aconteceu em 2016 é uma tarefa dificílima. Nesse trabalho, né, que motivou então a minha presença aqui, eu e uma colaboradora, a Sheila Virginia Carvalho, Sheila Virginia Castro, que é uma pós-graduanda que está terminando o seu trabalho sobre minha orientação lá no Departamento de História da USP, a gente coloca algumas coisas em cima da mesa, a gente lança a luz para uma parte dessa realidade de 2016, que ainda é a nossa realidade presente, não é? Então, nós podemos entender um pouco tudo isso por meio do que nós chamamos aqui de uma pluralidade de tempos históricos. Existem fenômenos políticos, existem fenômenos econômicos, existem fenômenos culturais, intelectuais que nos ajudam a entender o Brasil de hoje? Sim. Que nos ajuda a entender 2016? Sim. Que nos ajuda a entender as manifestações de 2013? Sim.
Uma crise econômica que já vem talvez um pouco antes? Sim, mas existem também alguns fenômenos que nós chamamos aqui de fenômenos temporais. O que são esses fenômenos temporais? Portanto, o que eu posso contribuir, né, para essa discussão, para essa explicação? Vejam só, qualquer sociedade vive o tempo de muitas formas. Qualquer sociedade vive uma pluralidade de tempos. Eu dou alguns exemplos muito rápidos. Nós aqui no Brasil, em 2019, vivemos, por exemplo, um tempo que é um tempo mundial, que é o tempo da produção, que é o tempo do trabalho, que é o tempo matematizado do relógio, em direção à produção, ao lucro, à exploração do trabalho. Sim, esse é um tempo que começou a ganhar concretude lá no final do século XVIII, se espalhou pelo mundo inteiro. Hoje é o tempo dominante do mundo. Mas, simultaneamente, nós vivemos tempos religiosos. Então, os tempos das crenças, dos ritos, dos rituais, das peregrinações, das práticas religiosas. Tem gente que acredita em eternidade, tem gente que acredita em vida após a morte, tem gente que evoca cotidianamente coisas que teriam acontecido ou coisas míticas de milhares de anos atrás, né? Então, tudo isso está ali, está junto. Tem os nossos tempos biológicos, o tempo do crescimento, do amadurecimento, da morte, as nossas idades como indivíduos, os tempos específicos da vida de cada um. Tudo isso está lá, está junto numa sociedade, não é? Se nós observarmos, então, essa pluralidade de tempos no Brasil, a gente começa a entender algumas coisas muito importantes que ocorreram em 2016 e que ainda continuam a ocorrer. Os usos da história e os usos do futuro no contexto político atual. É sobre isso a minha investigação. Então, como foi? Você se situou, para fazer essa pesquisa, você trabalhou em cima de um fato, de um momento muito restrito, muito específico no tempo, que foi o momento da votação do impeachment. Sim. Na Câmara de Deputados. Isso. Por que isso e o que você fez? É mais ou menos assim. Quando a realidade nos incomoda demais, quando tem muita coisa na realidade que está nos cutucando, que está despertando a nossa inquietação, que está nos deixando incomodados e que, portanto, demanda uma tentativa de compreensão, um método razoável é nós pegarmos um fragmento dessa realidade e reconstruirmos progressivamente as abrangências desse fragmento. O fragmento vai deixando de ser uma coisinha, um acontecimento, um gesto e vai se tornando um processo e vai conectando partes da realidade. Eu, como milhões de brasileiros, estava muito incomodado no dia 17 de abril de 2016, tendo que ser testemunha ocular de uma história que eu gostaria que não estivesse acontecendo. No entanto, mesmo diante de uma reação absolutamente negativa da minha parte, como de milhões de brasileiros, eu procurei segurar as pontas e manter uma certa serenidade como um analista social, como um historiador de ofício que eu sou. Só um parênteses. Costumo dizer para os estudantes de história que o estudo de história, aliás, o estudo das ciências sociais em geral, ele tem um fardo gigantesco, porque ninguém é historiador, ninguém é sociólogo, ninguém é antropólogo, só nos dias letivos, só no horário da aula. O sujeito começa a estudar história, começa a estudar sociologia, ele vira historiador, sociólogo 24 horas por dia, né? Ele sonha com isso, no fim de semana ele fala disso, ele começa a incomodar a família, nas ocasiões sociais, ele está sendo sociólogo, ele está sendo historiador. Então isso é muito cansativo, mas ao mesmo tempo é uma forma de engajamento permanente com o mundo. E assim são as coisas. Então naquele dia 17 de abril, que foi o dia então da votação na Câmara dos Deputados, da destituição de Dilma Rousseff, eu estava assistindo pela TV a sessão da Câmara, eu estava sendo testemunha ocular da história, mas eu estava tentando manter uma serenidade que me garantisse uma capacidade de explicação. O que está acontecendo aqui? Bom, e eu reparei então que no meio daqueles discursos todos, horas e horas de discurso, estavam acontecendo disputas muito interessantes
Porque as pessoas ali, os deputados, eles prepararam seus discursos. Alguns vieram com mais espontaneidade, outros com menos espontaneidade, mas como foi uma sessão de voto declarado e com direito à justificativa do voto, ocorreu uma sessão de manifestações muito interessantes. Então a luta política brasileira estava sendo traduzida nesses discursos. Não significa que nós devêssemos acreditar, ou que nós devamos acreditar ainda hoje, ipsis literis, naqueles discursos, tais quais eles foram pronunciados. Não. Ali era a ponta de um iceberg. Essa luta política estava sendo traduzida por aqueles discursos, mas ao mesmo tempo aqueles discursos estavam ajudando a criar uma realidade no Brasil. Não é? Então essa é uma metodologia de análise de discurso que nós aplicamos nas ciências humanas. Nós tomamos alguns discursos, algumas palavras, algumas formas de dizer como um sintoma da realidade. Mas, uma vez que isso tenha surgido como um sintoma, esse sintoma pode reconfigurar a própria realidade social. Então, há uma dialética, não é, desses discursos, uma vez que eles surjam, pois eles podem também modificar a própria realidade que os criou. E nesses discursos, nessas lutas políticas que estavam ali sendo traduzidas naquela sessão, existiam referências à história. Elas não foram majoritárias, mas elas foram muito significativas. Personagens, acontecimentos, períodos, identidades históricas. Os deputados estavam falando de história também. E ao falar de história, eles estavam falando não apenas de passado, mas também de futuro. E o futuro que estava sendo então colocado ali em cima da mesa, em parte com a ajuda desse passado que estava sendo colocado ali em cima da mesa, se encontrava no presente daquela sessão. Então o passado e o futuro estavam ali, né, se diferenciando naquele dia, naquela sessão, naqueles discursos. Isso é um prato cheio para a gente entender uma realidade, uma sociedade qualquer. Porque toda e qualquer sociedade, Rodolfo, Eleonora, fala do passado. Pode falar de modos muito diferentes. Mas não existe nenhuma sociedade que não tenha feito algo com o passado. Inventado, valorizado, investigado, ignorado. Ignorar o passado é uma forma de agir em relação ao passado. Toda e qualquer sociedade na história da humanidade fez coisas com o passado. Então, você quer conhecer uma sociedade? Vai entender o que ela fez com esse passado. E por vezes, usar esse passado significa projetar o futuro. Então ali havia não só uma disputa, ou muitas disputas políticas, algumas mais evidentes, esquerda, direita, o sim e o não, né, a mudança, a continuidade, mas havia também uma disputa entre tempos. Havia uma disputa entre passados e futuros. Uma parte, então, do que ocorre na nossa sociedade hoje, nesse Brasil de 2019, acreditamos, eu e a Sheila Virgínia, uma parte do que ocorre pode ser entendido nessa perspectiva, uma disputa entre formas de ver o passado e formas de projetar o futuro. Aí nós começamos. Tivemos que respirar fundo, deixar as coisas passarem um pouco. Eu ocupado com os meus afazeres acadêmicos, com o meu trabalho docente na universidade, a Sheila Virgínia ocupada com o trabalho de pós-graduação dela, mas a coisa foi ficando na nossa cabeça. E surgiu então uma oportunidade para nós colocarmos no papel e na forma de uma investigação metodologicamente amparada, sustentável, o que a gente vinha conversando. O que a gente conversava? Você viu o que falaram da história? Você viu o que falaram de tal personagem? E tal personagem que apareceu mais e menos? E as ideias de futuro? A gente comentou isso informalmente, não é? Qual foi a oportunidade? Aqui faço uma pequena retrospectiva. Recentemente, o ministro da Educação do presidente Michel Temer, do então presidente Michel Temer, tentou censurar uma atividade intelectual autônoma na Universidade de Brasília. Um sociólogo, Luiz Felipe Miguel, ofereceu um curso de pós-graduação intitulado O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil.
E isso motivou uma tentativa, então, de censura, de repressão direta da parte do então ministro da Educação do Temer, o Mendonça Filho. Muito rapidamente, essa tentativa provocou uma ação coletiva de solidariedade ao professor da UNB. E mais de 40 universidades no Brasil passaram a oferecer cursos com esse nome. Cada curso era de um jeito, mas tinha uma simbologia aí. Manter o título, porque foi o título que provocou então a reação. O uso da palavra golpe. O uso da palavra golpe. Que era cientificamente correto. Golpe e democracia. Né? Então, um golpe que teria ameaçado ou estaria ameaçando a democracia no Brasil. Foi justamente uma disputa linguística, Rodolfo, que motivou então essa reação absolutamente desmedida, inaceitável, da parte de um ministro tentando censurar um professor que tem autonomia de ação numa universidade que tem a sua autonomia também. Né? Então, mais de 40 universidades do Brasil ofereceram cursos com esse nome, inclusive a minha universidade, a Universidade de São Paulo. A iniciativa lá no Departamento de História esteve a cargo de dois colegas meus, o Pedro Pontoni e o Everaldo Andrade, e eles chamaram pessoas que estivessem interessadas em colaborar, dando cada uma aula sobre esse tema, o golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil. Aí eu vislumbrei ali, está na hora da gente colocar então a público uma reflexão aí sobre os usos da história no golpe de 2016. Então ali, eu e a minha colaboradora, nós começamos a fazer a pesquisa empírica e a desenhar as hipóteses de trabalho. O que nós fizemos? Nós contamos referências ao passado naquela sessão de 2016. Então vocês pegaram cada voto, cada declaração de voto? Sim. 500 e poucas, 511, né, 511 declarações, e quantificamos. O que nós quantificamos ali? Referências a personagens, referências a períodos, usos de determinados conceitos indicativos de passado, presente e futuro. Basicamente isso. E aí classificamos isso, colocamos em tabelas e analisamos. O que nós percebemos então? Né? Que houve naquela sessão uma distribuição desigual das referências ao passado e ao futuro. Em linhas gerais, naquela sessão, os deputados que votaram pelo sim, isto é, pela destituição da presidente Dilma, os deputados do sim falaram muito mais de futuro do que os deputados que votaram não, que falaram mais de passado. Ora, havia então uma assimetria ali naquela luta política? Será que a esquerda nesse país está falando mais de passado do que a direita? Isso é mais ou menos normal. É mais ou menos esperado esse resultado. Que grupos de esquerda estejam mais preocupados com o passado do que os grupos de direita, os grupos conservadores, que podem ser muito conservadores, né? Eles gostam do passado, mas falam menos do passado. No entanto, o que nos surpreendeu foi o que pareceu uma dificuldade dos votantes do não, majoritariamente do campo progressista, de partidos de esquerda ou deputados individualmente de esquerda, a dificuldade de se falar de futuro. Que, de modo geral, é um patrimônio da esquerda, pensar num futuro melhor, numa vida melhor, num mundo mais justo, um outro mundo é possível, né? Sempre. Né? Claro. Historicamente, os grupos de esquerda, por mais diferentes que sejam, desde o século XIX, por todo o século XX, grupos de esquerda, indivíduos de esquerda, são aqueles, essa é uma definição de esquerda, não é? São aqueles que não têm receio de projetar um mundo melhor, portanto, de mobilizar ferramentas de transformação no seu presente, porque acreditam sempre que o mundo pode ser outro. Não é? Então as esquerdas, elas são progressistas por natureza, independentemente das formas de se atingir esse futuro, das ferramentas a serem utilizadas no presente. Mas claro,
esquerda tem sempre que falar de futuro. E ali nos pareceu evidente, com essa quantificação, que a esquerda estava com dificuldades de se falar no futuro. O futuro foi muito mais facilmente mobilizado pelo campo conservador. Quer dizer, a direita sequestrou essa ideia de futuro ou recondicionou essa ideia de futuro. Foi isso que aconteceu ali? Sim, de certo modo, sim. E como era esse futuro apresentado pela direita? Bom, então vamos lá. São duas perguntas, desculpa, eu peguei carona na Podemos falar de um sequestro? Metaforicamente sim, né? Porque não foi um sequestro de um objeto, de uma pessoa, né? Mas de uma ideia, ou de uma atitude intelectual, que é uma atitude política também. Bom, então se nós estávamos levando a sério aqueles discursos, repito, porque são discursos preparados, são discursos calculados, são discursos dirigidos para uma finalidade prática, os eleitores de cada um dos deputados, com um enorme impacto midiático, os deputados sabiam que esses discursos ficariam disponíveis durante muito tempo, houve grandes performances discursivas e imagéticas também naquela sessão. Então, alguns deputados iam pronunciar os seus votos e ficavam umas carinhas, né, num canto da tela superior, no outro inferior, os sujeitos que queriam estar sempre sendo vistos e que apoiavam ou combatiam o voto, né? Então gestos, bandeira, manipulação de símbolos, tudo isso faz parte, então, desses componentes de seriedade com os quais nós, historiadores, tomamos esses discursos, não é? O sequestro, então, falando, repito, metaforicamente, ele pode ser visto não apenas de uma ideia, de uma atitude intelectual, tradicionalmente do lado progressista e não do lado conservador, mas também de símbolos, não é? Então, ora, o hino nacional, a bandeira nacional, as cores nacionais, mesmo antes da votação de 2016, já foram tomadas e mobilizadas de maneira retórica, de maneira instrumental, né, pelo campo conservador. Isso perdura até os dias de hoje, não é? Então as manifestações favoráveis ao golpe, tinha lá um monte de gente de verde e amarelo. Embora todo o sentido do golpe e desse governo seja absolutamente antinacional, Sim. Mas a retórica e toda essa identificação plástica é com a Sim. bandeira, embora o governo seja entreguista como nenhum outro. Lesa pátria, já chamou. Sim, por isso que é importantíssimo que a gente use as armas da metodologia de análise científica, sociológica, histórica. O que elas nos dizem? Nós não acreditamos piamente nas coisas que a gente vê, não é? A gente não acredita piamente nas coisas que a gente escuta. A gente toma as coisas que a gente vê, as coisas que a gente escuta, as coisas que a gente lê, como indícios, mas nós precisamos interpretá-las. Assim, o fato de um sujeito vestir a camiseta da seleção brasileira ou se enrolar numa bandeira do Brasil, não significa que ele seja nacionalista, não significa que ele seja um defensor de interesses nacionais, não significa que ele esteja preocupado com valores coletivos de uma sociedade, não significa isso. Significa que, ao mobilizar cores e símbolos nacionais, ele fazia parte de um movimento coletivo que visava obter algum ganho político com esse uso das cores e dos símbolos. Então, a ideia de futuro é a mesma coisa. Houve um sequestro aí? A gente pode dizer que sim, porque a direita não gosta muito de falar de futuro. No entanto, isso é o que nós chamamos aqui de uma armadilha dos tempos históricos, não é? O nosso trabalho, que está para ser publicado, ele leva esse título, Usos da História no Golpe de 2016. : uma armadilha dos tempos históricos do Brasil atual. Qual foi a armadilha? Lembram que eu disse, olha, dá pra gente entender o que é a sociedade pelos seus tempos históricos? Esses tempos criaram uma armadilha. 13 anos e meio de governos do PT, vamos chamar de campo progressista, eu não estou entrando aqui nas polêmicas do quão de esquerda foram esses governos, se eles poderiam ter sido mais de esquerda, quanto que eles se aliaram ao grande capital. São discussões importantes, mas eu acho que a gente não ganha com elas nesse exato momento aqui da nossa conversa. Não é? Então, 13 anos e meio de governos do PT criaram uma sensação,
uma percepção muito importante na nossa sociedade. Qual é a sensação, ou mais que uma sensação, uma percepção? De que aqueles governos, eles não representavam um momento, eles não eram uma fase da história do país, eles eram a condição permanente da história desse país. Isso ajuda a entender por que o Brasil conheceu recentemente tantos jovens surpreendentemente conservadores. Parece ser uma contradição, né? Porque a juventude, sei lá, tem sempre uma aura de ser mais de oposição, de ser mais de esquerda, enfim. E agora a gente tem esses movimentos, como você está falando, de juventude direita. Sociologicamente, os jovens eles são muito mais predispostos a mudanças do que os velhos, não é verdade? Então, os jovens estão experimentando o mundo, eles estão conhecendo novidades, eles estão abertos a inovações. Isso faz parte da condição geracional de um jovem. Sempre houve, sempre haverão jovens conservadores, não estamos falando em termos absolutos, mas em termos tendenciais. No entanto, no Brasil, recentemente, vejam a quantidade de jovens que adentraram a vida política com pensamentos extremamente conservadores, não é? Muito liberais, até mesmo progressistas em algumas coisas, mas politicamente muito conservadores. Por exemplo, né, liberais em termos morais, em termos de conduta sexual, por exemplo. No entanto, extremamente conservadores em termos de concepções políticas. Entendemos que uma das coisas que explica isso é justamente essa armadilha, ou seja, criou-se no Brasil uma ideia de que o que era permanente no Brasil, o que era estrutural no Brasil, era graças à esquerda, graças ao PT. Assim, o que foi, na verdade, uma conjuntura política, 13 anos e meio, isto é, um momento, não um momento curto, um momento de médio prazo, mas jamais foi regra no Brasil, um governo, claro, um governo nacional de tendência progressista. Jamais. O que, na verdade, foi uma conjuntura, deu a impressão de ser uma estrutura. Essa impressão foi capaz, então, de criar hábitos de reação contra o que parecia ser o desde sempre na história do Brasil. A corrupção brasileira, culpa do PT, né? O desgoverno, culpa da esquerda. Né? Então, coisas que são historicamente associadas com o Brasil desde muito tempo, na cabeça de milhões de brasileiros puderam ser condensadas, essas coisas, na ideia de que a culpa era dos governos progressistas. Aí sobrou então para a esquerda uma defesa, uma tentativa de defesa de conquistas recentes. Mas foi muito fácil para a direita usar a seu favor o discurso da transformação. Quem virou aparentemente transformador? A direita e não a esquerda. Repito, não estou dizendo que nós acreditemos nesse discurso, tais quais esses discursos se apresentam. Mas houve uma retórica, uma manipulação da ideia de transformação que não era mais aliada da esquerda, mas era aliada da direita. Como é que você viu isso nos votos, nas declarações? Ora, vamos lá. Né? Nós temos aqui, por exemplo, menções a eventos. Né? Em seguida eu falo de menções a personagens. Olha lá. Então, eventos mencionados na sessão de 17 de abril. Lutas democráticas ou lutas por liberdades. 13 menções. Tudo menção dos votantes do não contra a destituição de Dilma, pertencentes então genericamente aqui ao campo progressista. Golpe ou ditadura ou eventos de 1964, 12. Aqui já tem uma disputa. Teve gente que falou em termos de golpe de 64, de ditadura de 64. Teve gente que falou como vitória, como revolução de 64. Né? Aquele voto célebre do atual presidente Bolsonaro é um exemplo disso. Então, se quem falou em lutas democráticas ou lutas por liberdade estava num campo, quem falou do golpe, da ditadura de 64, pôde estar nos dois campos. Diretas já, quem falou nisso, podia estar nos dois campos. Agora, quem falou, por exemplo,
na Revolução Farroupilha. O que a Revolução Farroupilha está fazendo lá nesses discursos? Ora, deputados do Rio Grande do Sul que quiseram demonstrar o seu patriotismo, que quiseram valorizar então a sua atuação no presente, evocaram uma memória histórica específica do Rio Grande, falaram na Revolução Farroupilha. E assim, esses eventos, assim como os personagens, eles foram se esparramando entre os votantes do sim e os votantes do não. E alguns eventos, assim como alguns personagens, passo aqui a exemplos de personagens, mostraram claramente que tem coisas que são ditas só por um lado e coisas que são ditas pelo outro. Eu vou então falar um pouquinho desses personagens mencionados aqui, né? O que foi mais mencionado por todos, Lula, 22 menções, disparado mais mencionado. Teve gente que falou bem, teve gente que falou mal, né? Aí começam uns personagens assim, tão diferentes uns dos outros, né? Então nós temos aqui, por exemplo, Martin Luther King, Platão e Olavo de Carvalho. O que tem a ver Luther King com Platão, com Olavo? Não tem nada a ver um com o outro, né? Quem falou em Luther King votou não. Quem falou em Olavo de Carvalho votou sim. Platão, esse pode ser evocado por um ou por outro. E assim sucessivamente. Então Paulo Wright, Lamarca, né, Prestes foram homenageados pelos votantes do não. Quem que foi homenagear Carlos Alberto Brilhante Ustra, um torturador, no mesmo voto, Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro, um votante do sim, no caso Bolsonaro. Não é? Então, a distribuição desigual da história mostra as posições políticas. Os usos que se fazem do passado traduzem condições políticas do presente. E insisto, aqui o passado esteve mais de um lado, embora tenha estado do outro também, mas esteve mais do campo progressista, enquanto que o campo conservador deitou e rolou na retórica do futuro, da transformação, da melhora, das saídas para a crise, né? De consertar o Brasil, da moralização. E são discursos que têm um apelo social enorme, porque a maioria dos brasileiros está muito mais habituado, muito mais interessado em falar de futuro do que em falar de passado. Não é assim? Você falou há pouco que a direita não gosta de falar do passado. Mas nesses discursos, quer dizer, o passado que é evocado pela direita é um passado mais remoto ainda, né? O passado do golpe de 64 é quase um retorno bem mais, um retrocesso bem maior do que o passado que estava sendo alardeado pela esquerda. A grande diferença entre os usos do passado, de esquerda e de direita, não é exatamente se é um passado mais recente ou um passado mais antigo, mas para que se usa o passado. A direita tende a falar do passado em termos de um indivíduo, embora a esquerda às vezes faça isso também, mas transformando-o em um herói, enquanto que a esquerda tende mais a falar do passado em coletividades, as lutas sociais, os trabalhadores, as mulheres, as populações indígenas. Então, o passado individual, ele está mais para o lado da direita, enquanto que o passado coletivo está mais para o lado da esquerda. Do mesmo modo, está mais para o lado da direita uma forma de passado que foi a mais utilizada pelos deputados. Vocês vão se lembrar disso na hora, que é o passado familiar. Não é? As referências à família são tradicionalmente as referências mais eloquentes que uma sociedade faz ao passado. Falar da família, dos meus pais, dos meus avós, logo dos meus filhos, dos meus netos, é uma forma de lidar com os tempos históricos, mas é uma forma privada de se falar dos tempos históricos. É por isso, então, que naquela votação nós tivemos tanto deputado falando da família, votando sim, enquanto que os deputados que votaram não, falaram muito pouco da família. Eles falaram mais de coletividades às quais eles se sentem pertencentes por meios da política, por meios coletivos,
não por meios privados. Então as referências à família foram as grandes divisoras de águas dos modos de se falar do passado. Como que a direita falou? Falando numa perspectiva privada, uma perspectiva pessoal. São os meus filhos, não os filhos de todos os deputados aqui presentes. Os meus netinhos que moram não sei onde, não os netos de todos os deputados. Isso é muito significativo, porque mostra uma concepção de sociedade de ênfase privada, contraposta a uma concepção de sociedade de ênfase pública. Não por acaso o presidente da República diz que se ele puder dar filé mignon para o filho dele, vai dar. Claro, e a gente vê, né, Rodolfo, como que esses usos da história, eles ainda foram sendo confirmados e continuam a ser confirmados nos dias de hoje, não é? Se a gente começar a olhar nessa perspectiva, olha, depois de 2016 foram tantas e tantas confirmações disso tudo. A gente estava lendo o seu estudo, que é realmente muito interessante. O Rodolfo estava observando até que no voto do Bolsonaro, ele... Como é que é o voto do Bolsonaro? Eu tenho ele aqui. Bom, a gente não vai... Em primeiro lugar, o estudo traz vários votos completos, e inclusive o voto completo do Bolsonaro, que acho que a gente não precisa... relembrá-lo aqui na íntegra, né? Mas curioso que ali ele termina o voto, a penúltima frase dele é exatamente a que foi usado como dístico, como slogan de sua campanha eleitoral. Sim. Eu fiquei me perguntando, será que ali já não estava aquela candidatura, esse caminho para a ultradireita, para o neofascismo, ainda que enfim, que talvez também tenha tido um aspecto conjuntural aí na questão dessa, mas será que ele já não estava sendo de alguma forma construído? Sim, o voto do então deputado, agora presidente Bolsonaro, foi um voto em muitos sentidos síntese de tudo isso que nós estamos falando aqui. Né? Então, quem quiser relembrar, pode pegar lá no YouTube, tem lá um monte de gravações, né, de vídeos com o voto, é muito interessante. Tem uma cena, as Forças Armadas, claro, né? Sim, falando do sim, Duque de Caxias. Ora, falou do Duque de Caxias, né, que é o patrono do Exército Brasileiro, enfim, um personagem de enorme relevo na cena política e militar, história do Brasil do século XIX, né, um personagem importantíssimo, mas simbolicamente ele está associado atualmente com o Exército. Então, teve ali uma prestação de contas corporativa ao eleitorado do Bolsonaro. Quando ele fala do Caxias, ele está homenageando o patrono do Exército Brasileiro para se comprometer e obter o retorno eleitoral disso com uma de suas bases eleitorais mais importantes, que foram e continuam a ser os militares. Então teve o Duque de Caxias. Ao mesmo tempo, teve o Coronel Brilhante Ustra, né? Também a serviço da ditadura militar, que não foi só militar essa ditadura, mas era um agente da repressão, um torturador, né? Condenado, sim, e que torturou a então presidente Dilma Rousseff. Inclusive ele faz referência a isso no voto, sim, né? Sim, o temor. Esse é um voto um pouco difícil de transcrever, porque ele fala com uma língua presa, então às vezes não dá pra gente entender muito bem o que ele quis dizer. Se era o temor ou o terror de Dilma Rousseff, dá mais ou menos na mesma. Né? Então ali foi uma aproximação com o seu estilo pessoal entre ele e a então presidente. Uma projeção eleitoral futura, aí sim, certamente. Então vejam, homenageando o Exército, continua a homenagear o Exército quando fala do Ustra, mas aí já se coloca como alguém na altura da então presidente, uma vez que ele está insultando a presidente. Né? Então ele se coloca na mesma posição, já projetando sim uma eleição. Isso fica uma coisa preparada. Né? Claro, isso fica ainda mais claro, lógico, quando então dá referência ao que seria um dos slogans de campanha. Né? E no meio de tudo isso, claro, a homenagem ao golpe militar de 1964, repito, civil-militar, os historiadores hoje usam muito essa expressão, como uma espécie de amálgama de tudo isso. Ou seja, um passado que está servindo para a transformação do Brasil.
Mas tudo isso numa perspectiva de futuro, porque o sim ali significava mudar uma situação atual do Brasil. Repito, não estou defendendo a crença de que realmente o Brasil estava sendo mudado, né? Mas para os eleitores, que eram o público-alvo básico das performances discursivas, soou dessa maneira, e esse é um apelo político muito forte. Quer dizer, um retrocesso que foi pintado como uma mudança para frente. Né? Esse é exatamente o tom de vários comentários que estão sendo feitos aqui pelos nossos amigos internautas. Legal. Muito obrigado pela presença, participação. Quem puder, continue compartilhando aí, que o povo está divulgando aí a entrevista. Várias questões, mas o Guilherme Teles, ele já apresentou uma que eu já falei para ele que a gente vai conversar sobre isso mais à frente, mas tem uma aqui que eu acho que entra exatamente nesse momento. Ele fala o seguinte: eu gostaria de pedir um esclarecimento ao professor João Paulo. Haverá uma aparente contradição entre a menção ao futuro por parte da direita, no episódio do golpe, apesar do aspecto fundamental de seu discurso, que é o retorno aos valores cristãos e liberais? Sim, há uma contradição. Vejam, eu sou um historiador e me permito certo rigor com algumas palavras. Por contradição, nós não entendemos incompatibilidade. Certo. Por contradição aqui, nós entendemos uma disputa entre duas tendências, eventualmente até dois polos, do qual resulta uma síntese, um produto final. É uma contradição, mas não é uma incompatibilidade, portanto não é uma aberração, isso não é um erro. É contraditório, por quê? Porque fala-se de futuro para, na verdade, se perpetuar, se quisermos, eu acho que é esse o termo que o Guilherme usa, né? Para se perpetuar o passado, o retorno aos valores do passado, com um discurso de futuro. Isso é uma contradição? É uma contradição, mas não é uma incompatibilidade. Por quê? Porque nós não podemos acreditar piamente no futuro. E quem está falando em futuro também não acredita piamente naquele futuro. Basta que as pessoas que vão votar naquele sujeito acreditem que isso é futuro. Então, dessa contradição surge, então, uma síntese política poderosa. Porque no Brasil, ninguém ganha a eleição falando em manter as coisas ou em voltar ao passado. O discurso é sempre o vamos melhorar o país, vamos manter algumas coisas, mas vamos avançar, é o país do futuro. Por quê? Ora, a quantidade de pessoas que vivem mal nesse país é uma enormidade, não é? Quer dizer que esse mote da esquerda, o Brasil feliz de novo, foi infeliz. Infeliz? Exatamente. Essa aí Sim. É uma questão que desde antes da nossa conversa aqui a gente vinha tocando. O pessoal que está fazendo comentários também vem lembrando. Quer dizer, então, vamos extrapolar essa sua análise para o futuro, em relação a esse momento que vocês analisaram, para a campanha eleitoral. A pergunta é: a esquerda repetiu esse processo? Ela falhou em apresentar ao Brasil uma opção de futuro? Ela pensou isso que a Eleonora colocou aqui, o Brasil feliz de novo, quer dizer, talvez tenha deixado de mostrar a capacidade de mudança que seria aberta com a eleição de Lula. Então, olha, só mais uma para complicar, quer dizer, mesmo se a gente criticando apesar desse slogan, enfim, a campanha eleitoral até agosto era liderada nas pesquisas pelo presidente Lula, que era o representante desse passado recente. Sim. Né? Quer dizer, tinha um apelo forte no eleitorado. E isso depois se esboroou na reta final. Sim. Então, bom, vamos lá. No entanto, era a campanha do Lula, sem o candidato, né? Uma coisa impressionante. Não é? Apesar disso, ele seria eleito em primeiro turno. Seria eleito. Sim. E aí, se Lula tivesse concorrido, o peso desses usos do passado e do futuro seria outro. Certo. Então, o que eu estou analisando aqui não é uma condição estanque da história do Brasil. Certo. É uma história que se faz pela própria história, pelas pessoas que integram essa história. Se Lula tivesse sido candidato,
se ele tivesse sido eleito, ou mesmo se não tivesse sido eleito, essa história aqui que nós analisamos, ela teria sido diferente. Nós não sabemos como ela seria, mas certamente teria algo diferente aí. O que nós podemos dizer? Eu não sou um estrategista eleitoral, eu não entendo nada de marketing, eu sou apenas um historiador que aplica as ferramentas da compreensão do passado também para o presente. Né? Tá aí a minha dimensão, digamos, militante. Eu sou um historiador militante na medida em que eu me interesso não apenas pelo passado, mas também pelo presente. E acredito que pensar historicamente transcende uma ou outra condição. Pensar historicamente é uma forma de se entender tanto o passado quanto o presente, porque todos eles são informados por processos históricos. Bom, então olha lá. Quem sou eu para dizer que a esquerda falhou? Que a campanha do Haddad deveria ter sido diferente? Eu não sei. Eu realmente não posso qualificar uma análise nessa direção. Analisando as coisas posteriormente, né, parece mais ou menos claro que se essa sessão foi antes da campanha eleitoral, né, foi em 2016, depois tem a sessão do Senado, mais ou menos as mesmas coisas aconteceram, mas a gente não teve braços e pernas aqui para fazer a quantificação do Senado. Poderíamos ter quantificado artigos de imprensa, notícias, a investigação cresceria em escopo documental, mas fica aí a sugestão para quem quiser fazer isso e continuar então a nossa pesquisa. Mas como isso foi antes, dava para ter entendido algumas coisas que estavam acontecendo, essa dificuldade então da esquerda de falar de futuro, um futuro que estava sendo, usando novamente a metáfora, sequestrado pela direita. Posso ler aqui a quantificação dos conceitos principais de futuro que nós encontramos? Olha aqui, na tabela 4 desse nosso artigo, esse artigo vai ser publicado, né, como um capítulo de livro em breve, né, num livro organizado pelos meus colegas Pedro Pontoni e Everaldo Oliveira. Ó, esperança. A palavra esperança, sabe quantas vezes ela apareceu nos discursos dos votantes do Sim? A palavra esperança. As pessoas gostam de ouvir essa palavra. Não é uma palavra bonita? Não é uma palavra simpática? Não é uma palavra que te move, que te dá força? Enfim, esperança. Os votantes do Sim falaram nela em 61 discursos. E sabe os votantes do Não quantas vezes falaram? 4 discursos. Vejam a assimetria, né? E futuro? Uma palavrinha que pode dizer muita coisa, pode querer dizer um retrocesso, né? Mas a palavra, a morfologia, futuro, que também é uma palavra muito positiva, as pessoas o tempo todo, o futuro vai ser melhor, não, porque eu estou pensando no meu futuro. Os votantes do Sim falaram 45 vezes em futuro, e os votantes do Não falaram 2 vezes em futuro. 2 vezes? Muito interessante isso aí. Quer dizer. Sim, mudanças. 15 vezes sim, 1 vez o não, 1 vez. Uma inversão de papéis. Desenvolvimento do Brasil, um conceito bem geral. Né? 10 vezes sim, 2 vezes o não. E crescimento econômico, crescimento social, 10 vezes o sim, nenhuma vez os votantes do não. É impressionante. Quem estava realmente, do nosso ponto de vista, porque claro que nós temos aqui as nossas preferências políticas, mas do nosso ponto de vista, quem estava realmente interessado no desenvolvimento, no crescimento do Brasil, não falou nisso. Será que isso também não tem a ver, então, com os resultados eleitorais? Uma vez que o Lula tenha sido impedido de concorrer, porque senão a coisa poderia ter sido diferente, mas já que não foi, os dados estão aí. Se não com os resultados, com o espírito que norteou ou que impregnou a campanha, ou Sim. parte da campanha. Sim. Portanto, como falar de futuro? Né? Nós não defendemos aqui, jamais defenderíamos que a esquerda, o campo progressista, tem que abandonar as lições da história, tem que abandonar os exemplos da história, tem que abandonar as coisas consideradas boas ou más do passado. Não. O campo progressista tem que continuar a se interessar pelo passado. Não é? No entanto, esse passado tem que ser um aliado na construção não apenas de políticas do futuro, mas de discursos do futuro também.
Porque a política, isso tem tudo a ver então com a questão que o Guilherme, nosso espectador, colocou, a política não se constrói apenas com, digamos, ações. Se constrói também com discursos, com linguagens, que são formas de ação política também. Ninguém faz política apenas agindo. As pessoas fazem política falando também. É uma forma de ação. O povo está entusiasmado. Quero esse artigo, quero esse artigo. Em breve, nas melhores casas do ramo. Não, eu ia te perguntar um pouco sobre o panorama internacional, porque muita gente faz, e é real, né, uma ligação entre esse avanço da extrema-direita no Brasil com o avanço geral da direita no mundo. Sim. Né, tem uma crise capitalista, tem um aumento na desigualdade, um aumento no ódio, no rancor, isso a gente vê em vários países. Sim. Em que medida esse cenário global pode ter tido influência aqui? E você acha que essa construção desse discurso, né, praticamente invertendo os papéis dos progressistas e dos conservadores no Brasil, ele de alguma maneira pode ter sido induzido por grupos? A gente está vendo aí a extrema-direita muito organizada internacionalmente. Você vê um desenho nesses discursos, um desenho que pode ter vindo de fora ou não? Sim. Como é que é dessa perspectiva mais mundial, digamos assim? Leonora, sobre isso eu tenho algumas hipóteses que eu vou compartilhar com você, com os nossos espectadores, uma vez que eu não tenha feito um estudo sistemático sobre isso, mas são algumas hipóteses. Pensemos no seguinte: essas formas de se referir ao passado, à história, que eu e a minha colaboradora analisamos aqui, elas são formas socialmente comuns e aceitas. Eu quero dizer, esses deputados, se fossem os do sim ou os do não, eles não estavam inventando uma maneira de pensar a história. Eles estavam reproduzindo, mas uma vez que eles tenham reproduzido, eles devolveram isso para a sociedade como ferramenta política, certo? Mas as formas que eles usaram aqui são formas muito típicas da sociedade brasileira. Eu tenho um outro artigo com uma outra equipe de investigadores, onde nós analisamos uma cultura de história brasileira. O que é essa cultura de história? São atitudes gerais dos brasileiros em relação à história, atitudes não especializadas. Então nós analisamos lá obras didáticas, vídeos do YouTube, tem um monte de coisas, livros de divulgação para o público em geral, mercado editorial, mercado cultural da história, e fizemos até entrevistas nas ruas, foi super interessante. A equipe foi lá com um questionário e perguntou para as pessoas o que elas pensavam sobre coisas que traduziam então esses valores da história, e focamos num tema específico, que foi o tema da independência do Brasil, um tema no qual eu sou especialista lá na academia. Então, como que o brasileiro em geral lida com a história? E aí já chegam em outros países e nesses diálogos do Brasil atual com o mundo, né? O brasileiro lida de algumas formas próprias com a história. O brasileiro gosta muito mais da história recente do que da história menos recente. Vocês podem dizer, isso é em todo lugar. Não sei. Na Itália, por exemplo, eu acho que a história da antiguidade tem um peso gigantesco, né? A história contemporânea italiana também, mas no país Egito, né, a história muito antiga tem um peso muito maior do que a história antiga no Brasil. E por aí vai. Então o brasileiro gosta muito de pensar a história a curto prazo, no passado. O brasileiro gosta muito de personagens e menos de coletividades. O brasileiro ou heroiciza ou ridiculariza os seus personagens, que são atitudes muito comuns, não é? Então um sujeito vai criticar a ideia de um herói, aí diz que ele era um imbecil, um idiota, né, um tonto, e aí deprecia, satiriza o personagem. Então essa ridicularização ela não apareceu aqui na votação de 17 de abril de 2016, mas apareceu a heroicidade, apareceram os indivíduos mais do que as coletividades, apareceu a história contemporânea mais do que a história não contemporânea, digamos. Então, nesse sentido, repito, os deputados eles estavam sendo membros de uma sociedade que tem um conjunto de atitudes e de valores em relação à história tipicamente brasileiros. Em outros países isso é diferente.
Essa cultura de história muda de país para país. Os franceses, por exemplo, eles são mais críticos em relação à história do que os brasileiros. Não estou dizendo que os franceses sejam melhores em termos absolutos, sejam pessoas, enfim, mais elevadas. Oficial, você tá dizendo? Críticos do passado. Do passado. A sociedade francesa tem uma cultura de crítica do passado muito mais apurada do que a sociedade brasileira. Pronto. E a sociedade norte-americana? A sociedade norte-americana, a exemplo da francesa, dá muito mais importância ao passado do que a sociedade brasileira. Mas a sociedade norte-americana, mesmo valorizando muito o passado, é menos crítica com o passado do que a sociedade francesa. Tudo bem? Então o brasileiro é pouco crítico com a história e liga menos para a história do que os franceses, que são muito críticos, e que os norte-americanos, que são pouco críticos. Ora, os franceses, quando eles estiveram próximos de resultados eleitorais que poderiam, então, levar à ascensão da extrema-direita, eles não tiveram dúvidas em rejeitar essas alternativas. Sim. Isso aconteceu alguns anos atrás com Jean-Marie Le Pen e mais recentemente com a sua filha Marine Le Pen. Os norte-americanos, no entanto, quando estiveram próximos de eleger, não tiveram esses pruridos e elegeram o Trump. Né? No Brasil, a sociedade em geral se sente muito mais próxima em valores, em termos de admiração, com os Estados Unidos do que com a França. Não é? A nossa política externa, ela está explicitamente voltada para contemplar os interesses atuais dos Estados Unidos, não é assim? Política externa deste governo. Deste governo. Né? Dito nacionalista. Exatamente. Mas é de alinhamento brutal com os Estados Unidos. Nunca houve, assim. Nunca houve. Quer dizer, no passado recente do Brasil, não. Então, respondendo a sua pergunta, por que os brasileiros, então, não rejeitaram o que seria um brutal retrocesso em termos de conquistas sociais? Por uma série de motivos. Dentre esses motivos, havendo está o fato de que os brasileiros não têm uma leitura tão crítica do seu passado como, por exemplo, sociedades de outros países. Criticar o passado significa capacitar no presente as escolhas de futuro. Então todos nós que ficamos, nossa, como é possível que o brasileiro tenha elegido o Jair Bolsonaro? Isso tem a ver com a sua forma superficial de se relacionar com a história. Isso é uma questão histórico-sociológica. Isso pode ter sido consolidado durante o período da ditadura militar, porque foi um período em que a história foi condenada, né? Até era historiadores que trabalhavam tentando contar o passado do Brasil tiveram que fazer de forma quase semi-clandestina aquela famosa coleção A Nova História, né? Sim. E esse período da ditadura, esse ofuscamento do passado que ocorreu durante a ditadura, de certa forma, nos primeiros anos da redemocratização, não foi levado ao brilho, né? Continuou ali. Então, isso pode ter, essa situação que você descreveu, pode ter a ver com esse esmagamento da discussão sobre a história do país, né? Essa é uma hipótese bem plausível, Rodolfo, mas eu acrescentaria outros elementos. Né? Para a gente entender, então, o que é essa cultura de história no Brasil, que, de acordo com a minha explicação, ajuda a entender por que da eleição do Bolsonaro, né? Para a gente entender como que essa cultura de história chegou a esse ponto, a gente tem que entender a própria história do país. Né? Então, a ditadura militar, por exemplo, ela falou muito de passado em alguns momentos. Quando do Sesc Centenário da Independência, por exemplo, em 1972. Aí foi uma invasão do passado. Mas era um passado oficialesco, não é? Mas era um passado militarizado. Então, de certo modo, a ditadura militar, ela deve ter até contribuído, né, para esse prestígio atual de uma história de heróis, de uma história militaresca que nós observamos hoje em dia. Então não se trata apenas de estudar
ou valorizar o passado, mas é como estudar, como valorizar. E aí entra em questão também não apenas a história, mas a educação em geral, a cultura letrada, que são desafios gigantescos que a gente tem nesse país desde, enfim, séculos, não é assim? Uma outra comparação interessante. Os argentinos, eles têm uma cultura crítica em relação à história maior que os brasileiros também. Quem conhece a Argentina observa isso na quantidade de livrarias, na quantidade de pessoas que se metem a falar de história, né? Mesmo na qualidade de certas obras de divulgação histórica. Então, o argentino ele é mais crítico em relação ao seu passado do que é o brasileiro. Não que ele seja magnificamente crítico. Eu tenho um monte de amigos historiadores argentinos e a gente fica trocando, né, essa perspectiva. Um é sempre mais crítico com a realidade do seu próprio país, né? Então ele diz, não, mas não idealiza a sociedade argentina. Não se trata disso. Mas eles são mais críticos. Tanto é que a memória da ditadura recente na Argentina é muito mais viva do que no Brasil. Não tem nem comparação. Por que que isso ocorre? Porque o argentino tem uma postura em relação, ou melhor, a sociedade argentina tem tendencialmente uma postura em relação ao seu passado recente qualitativamente diferente da postura do brasileiro. Então a gente tem que encarar essas questões para entender o ponto que nós estamos na nossa história. Os nossos companheiros internautas aqui estão discutindo exatamente essas razões dessas diferenças de qualidade na visão da história. Sim. A Tássia Braga Blanchet coloca, você falou como o povo francês era mais crítico em relação à história. Ela coloca, talvez o povo francês seja mais crítico devido às guerras não vividas pelos brasileiros. Vivo na Bretanha, na capital, e ainda é forte a memória da última guerra mundial. A cidade de Brest foi completamente destruída. Aqui as marcas são visíveis. Não sei se... Será que as guerras têm a ver com isso? Olha, a violência na história? Porque no Brasil também houve muita violência. A gente fala... Não, eu estou dizendo, ao longo da história, a história brasileira, apesar de não ter tido essa guerra, ela foi marcada por violência, por revolta, por brutalidades do Estado contra insurgentes, enfim. Sim. Quer dizer, então, não sei se as guerras ou a violência ao longo da história justificam isso. Tássia, eu não descartaria por completo a sua hipótese, mas, a princípio, ela não me provoca muita adesão. Justamente por isso. Primeiro, porque o Brasil também tem uma história muito violenta, ela tem uma violência menos concentrada. Não é? Então, quando se fala das duas grandes guerras mundiais, é uma concentração de violência, de destruição, de autodestruição da humanidade. O foco foi a Europa. Não nos esqueçamos disso, né? Então, esse continente que foi o epicentro dessas duas grandes catástrofes, no Brasil, essa violência ela é mais esparramada, ela é mais dispersa, mas ela é presente também. Mas, além disso, nós, então, tenderíamos a acreditar que, por exemplo, a cultura de história ou essa crítica em relação ao passado, na Bulgária é muito maior do que nos Estados Unidos, e eu não tenho certeza disso, porque a Bulgária viveu a Segunda Guerra Mundial, não é? Ou então a República Tcheca, será que na República Tcheca, então, a gente observa um coeficiente crítico em relação à história maior do que na Argentina, ou nos Estados Unidos, ou no México? São hipóteses, mas eu acho que tem outros fatores aí que precisam ser considerados quando a gente está falando dessa mobilização crítica em relação ao passado. Para todos os efeitos, não queria perder esse foco, que a gente está preocupado com isso aqui, nós três, acho que os nossos espectadores também, porque pensar o passado é condição para pensar o futuro. Não é? É uma questão de prospecção temporal. Quando você entende minimamente o passado, quando você é capaz de projetar 10 anos, 50 anos, 1000 anos para o passado, você é mais capaz de inverter essa operação e jogá-la para o futuro. O que vai ser o Brasil daqui a 1 ano, o que vai ser o Brasil daqui a 10 anos?
Ora, são projeções importantes, não é? Uma projeção de curto prazo, uma projeção de médio prazo. Políticas governamentais dependem disso. Mobilizações sociais dependem disso. Quanto mais nós formos capazes de manipular, então, essas prospecções, esses jogos de distanciamento temporal no passado, nós seremos capazes de fazer isso para o futuro. Caso contrário, o destino de uma sociedade é ficar aparentemente confinado num presente, sem capacidade de imaginar a sua transformação. É o dístico de muitos dos grupos de memória, né? Ex-presos políticos, grupos que procuram resgatar a memória das lutas contra a ditadura. Sim. Afirma exatamente isso, conhecer o passado para construir o futuro. Né? Claro, mesmo que a perspectiva de recuperação do passado não seja para que o passado não volte a acontecer, porque os grupos de memória que estão voltados a essa perspectiva pensam muito nisso, né? Que o passado não se repita. Mesmo quem não tiver interessado nessa perspectiva, veja, eu acho que essa é uma perspectiva importantíssima, mas eu estou abrindo o leque aqui porque eu sei que a nossa sociedade ela é muito plural. Mesmo quem não tiver interessado na não repetição do passado, deveria se preocupar com o que aconteceu antes para ser capaz de imaginar o que pode acontecer depois e planejar, porque quem faz a história são os homens, as mulheres, são seres humanos, né? A história não é um destino necessário, um ponto de chegada, é resultado da ação humana, né? Conhecer o passado e ter alguma posição em relação a ele capacita o mesmo com o futuro. Muito legal. Eu queria dar uma... Você falou que a independência é a sua área de estudo. A gente vai estar... Uma delas a gente vai estar completando agora em 22, tem essa data redonda aí, 200 anos. E eu fico pensando, pô, independência do Brasil no momento que tanta dependência, né? O Brasil, a própria ideia de nação está enxovalhada, quer dizer, a gente está num momento, acho que bastante ruim desse ponto de vista da independência. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre 22, né, um ano eleitoral também, e como essa questão da independência pode ser resgatada, em que termos aí daqui a, enfim, nos próximos 2 anos até esse 3 anos, né, até 22. E como essa ideia também está sendo sequestrada. Sequestrada, é o inverso, né? O uso das cores do Brasil, da bandeira, está sendo feito exatamente por aqueles que entregam o Brasil. Sim. Pois então, as datas redondas, elas são sempre pretextos para reflexão, não é? Então, é uma questão até psicológica do ser humano de obter segurança nas datas redondas, né? Então, por que a gente comemora 10 anos e não 9 anos ou 11 anos? Os 10 anos são muito mais importantes do que o 9, o 7, o 11. Né? Por quê? Porque é uma data redonda e esse número 10, ele nos dá uma segurança no mundo. Não é? Por que a gente comemora, então, 20 anos e não 17? E assim sucessivamente, não é? No tocante às efemérides, isto é, as festividades ligadas a uma memória oficial ou mesmo a memórias não oficiais de um determinado país, de uma determinada sociedade, nós temos aí sempre pretextos ótimos para falar do passado, logo para falar do futuro. Então, quando surge uma efeméride qualquer, então um dia 7 de setembro, todo ano tem um dia 7 de setembro, não é? Aí os jornalistas pensam, olha, vamos fazer uma pauta sobre o Dia da Independência. Como se fosse uma pauta assim muito original. Tá, mas tudo bem, não precisa ser original. Pode voltar a todo ano. Então, dia 21 de abril, o que aconteceu? A morte do Tiradentes. Dia 15 de novembro, a proclamação da República. Não, tem uns feriados. São momentos para falar de história. Quando as datas são mais redondas e robustas ainda, 100 anos, 200 anos, isso também pode ter um peso ainda maior, não é? Então, o que vai acontecer? Eu não sei. O que vai ser o Brasil em 2022? Não faço muita ideia, não. Ele vai continuar a existir, certamente. Mas em que condições? Eu realmente não sei. É um ano eleitoral. Esses 200 anos, então, essa data robusta, ela vai ser comemorada pelo atual governo? Eu também não sei. Pode ser que sim, pode ser que sim, pode ser que não. O fato é que aí a gente vai ter mais uma vez um momento muito interessante
para nós pensarmos criativamente passado e futuro do nosso país. Porque, afinal de contas, a independência, ela desperta emoções, não é? Então, você mesmo fez um trocadilho válido aí, Leonora. Independência e dependência. Nós somos muito dependentes em algumas coisas, mas em outras coisas nós somos independentes, não há nenhuma dúvida. Então, a independência, aquela de 1822, criou, por exemplo, um sistema eleitoral que não existia no Brasil. Criou um sistema militar que não existia no Brasil. Criou um sistema fiscal que não existia no Brasil. Tudo isso existe hoje, não é? Criação do Estado que surgiu em 1822. Não é que cria-se de repente isso, né? Não é que no dia seguinte está lá tudo pronto. Não. Mas nada disso existia antes da independência. Foi a independência que possibilitou a criação disso. Talvez mais importante do que tudo isso, a própria nação brasileira foi criada com a independência. Não existia nação brasileira em 1820, 1821, em 1500, em 1750. Não existia nação brasileira. Não existiam brasileiros. Os ditos brasileiros eram portugueses da América, portugueses do Brasil, mas não existia essa nacionalidade, não existia essa nação. Então, se hoje nós falamos numa nação brasileira, isso é graças a essa independência que vai ser festejada, vai ser combatida, vai ser pensada, repensada, graças à nossa obsessão pelas datas redondas. Então vai ser um momento interessante para voltar a esses temas todos, não é? Um momento mais para a gente conectar esse passado com esse futuro. Mas não custa nada a gente já ir pensando desde já, viu? Porque a gente pode pensar nessas coisas sempre. Nós que estamos preocupados com o futuro. Não é? Muito bem. Bom, eu queria trazer um pouco para o presente, né? O presente da academia, o presente das universidades. A gente conversava antes na entrevista. Sim. Sobre como esse governo vem perpetrando ataques ao saber, à educação, à universidade. Queria que você comentasse um pouco sobre isso da sua experiência ali na USP e do seu conhecimento a respeito das universidades federais. A USP é uma universidade estadual, sim, mas também as universidades federais que são talvez o foco principal nesse momento do governo federal. Sim. Vocês se lembram da nossa conversa de alguns minutos atrás? Como que se fala de futuro para promover retrocesso? Não é? Dissemos, olha, isso é uma contradição, mas isso não é uma incongruência, uma incompatibilidade, não é? Então, o atual governo, ele ataca não apenas o financiamento público, estatal, o investimento estatal numa série de áreas, em outras ele incentiva, evidentemente. Mas em algumas áreas o governo ataca, então, contrai esse financiamento estatal, ataca o pensamento crítico e ataca a ciência, não é? No entanto, esses ataques, exceção feita aos ataques ao Estado, eles não são elaborados como ataques ao pensamento crítico e à ciência. Ao Estado, sim. Então, tem aquela cartilha neoliberal de que o Estado deve servir a quê? Deve servir à sua própria diminuição e à promoção do triunfo de um mercado, supostamente o livre mercado. Né? Eu me permito desenvolver um pouco essa questão e logo eu volto então à questão das universidades. É bom que se diga que neoliberalismo não é uma invenção discursiva dos seus opositores. Neoliberalismo é uma categoria analítica que funciona perfeitamente bem para descrever um conjunto de políticas e um conjunto de ideias surgidas inicialmente na Europa, talvez mais especificamente na Áustria, né, no entreguerras do século XX, e que, com muitos reveses, em meio a processos de idas e vindas, acabaram se estabelecendo como projetos e práticas políticas bastante hegemônicas no mundo atual, sobretudo no que diz respeito às dimensões econômicas da realidade. Ora, até então, até o surgimento desse neoliberalismo,
proclamado como neoliberalismo pelos próprios neoliberais. Então, por isso eu repito, essa é uma categoria concreta e eficiente na medida em que o próprio neoliberalismo se concebeu como neoliberal, né? Até o advento do neoliberalismo, esse liberalismo clássico apregoava a ideia de que era possível e desejável, ou seja, era um projeto de futuro, um mercado autorregulável, isto é, com o mínimo de interferência estatal. Isso foi testado com maior ou menor sucesso em alguns lugares, no final do século XVIII, no começo do século XIX, naquela Inglaterra e naquela Grã-Bretanha que progressivamente começaram a exportar a Revolução Industrial para outras partes do mundo, até que isso ruiu. Quer dizer, ficou evidente lá com a crise de 1929 de que não existe um mercado sem um Estado e sem um governo. Essa é uma definição do grande economista austríaco, adversário dos economistas neoliberais lá dos anos 20 e 30, Karl Polanyi. Todo mercado é uma realidade política, porque todo mercado depende da tomada de decisões e depende de decisões que influenciam e condicionam as próprias condições de produção, de circulação dos bens, de aquisição dos bens. Não existe mercado em condição perfeita de concorrência. O mercado é sempre uma realidade política, não é só uma realidade política, é uma realidade econômica, social, mas tem sempre uma dimensão política. Portanto, não faz sentido conceitualmente se falar numa não intervenção política numa realidade que já é de natureza política. Pronto. O que faz o neoliberalismo? Ele reinventa a sua relação com o Estado. O neoliberalismo passa a entender que o Estado, já que ele faz parte da natureza das coisas, ele tem que ser utilizado em favor do triunfo desse mercado parcialmente regulado. Ele será regulado só para as coisas que são interessantes da perspectiva do próprio mercado. Assim, alguém pode se perguntar, mas como é que um político neoliberal quer governar o Estado? Ele não é contra o Estado? Não. Ele é a favor de um Estado que promova o desenvolvimento do mercado. Postas as coisas desse modo, tem gente que ainda hoje acredita nessa ilusão de um mercado perfeitamente autorregulável e no desejo de que esse mercado não sofra intervenção estatal. Bom, eu acabei de explicar que esse é um problema de princípio, é um problema conceitual. Isso aí é um desconhecimento completo das realidades histórico-econômicas, colocar as coisas dessa maneira. Mas, atualmente, então, as políticas neoliberais, elas defendem a redução brutal da presença do Estado em certos nichos da sociedade. Por que isso? E aí, acho que isso interessa diretamente aqui à nossa discussão. Porque as práticas e, sobretudo, as doutrinas neoliberais, uma parte das quais informam práticas neoliberais, não acreditam em sociedade, isso não é um exagero. Acreditam em indivíduo, porque o neoliberalismo parte do pressuposto de que os indivíduos eles são individualistas, egoístas, competitivos e que eles competem pela maximização dos seus lucros e das suas vantagens. Assim sendo, a sociedade é impossível nessa perspectiva, não é? O que é possível é uma regulação das relações entre os indivíduos via o único dispositivo capaz de fazê-lo, o mercado. O neoliberalismo, então, não concebe uma sociedade, concebe um mercado. Tanto assim que nos anos 60, nos anos 70, isso tem peso até hoje, os neoliberais começaram, né, a expandir os princípios do neoliberalismo para as relações familiares, para as relações profissionais de todo tipo, né, para as religiosas. É por isso que ele é uma tendência hegemônica nos dias de hoje. Saiu da esfera econômica. Onde nós estamos, então? Nós estamos num país com políticas neoliberais. Isso não foi inventado pelo governo Bolsonaro, isso foi
parcialmente combatido, apenas parcialmente, pelos governos petistas, que em alguns sentidos mantiveram políticas neoliberais, mas muito menos acentuadas do que governos anteriores e muito menos acentuadas do que o governo atual. Nessa perspectiva, então, de que o que interessa é você regulamentar minimamente relações entre indivíduos egoístas, competitivos, individualistas, já que a sociedade não é possível, tem uma frase célebre da Margaret Thatcher, né? Sociedade, o que é isso? É por isso que os neoliberais não se importam muito com democracia. Isso é coerente com o neoliberalismo, não é? Então nós temos um governo neoliberal com tendências autoritárias. Pessoas apoiam, numa perspectiva neoliberal, isso porque não estão nem aí para a democracia, porque a democracia é um valor que pressupõe uma concepção de sociedade. Se você não está preocupado com sociedade, você não tem por que se preocupar com democracia. Isso explica muita coisa no mundo atual. A Mariana Chauí diz que está no DNA do neoliberalismo, o autoritarismo, o fascismo. Né? Claro, e olha, prestem atenção aí, os nossos espectadores. Eu não estou falando mal do neoliberalismo. Eu estou explicando por que o neoliberalismo não tem motivos para ter apreço pela democracia. Isso. Para que serve uma universidade pública num país com as características do Brasil, onde a universidade é um instrumento de inclusão social, serve a uma concepção de sociedade, não é? Numa concepção neoliberal de universidade, a universidade não tem que formar para a sociedade. A universidade tem que atender indivíduos pelos seus méritos, pela sua capacidade de competição, pela sua capacidade de sobrevivência no mercado. Não há por que, então, financiar universidades públicas, sobretudo universidades públicas que no nosso país passaram nos últimos anos por políticas de inclusão social fortíssimas. Tudo isso é coerente. A gente tem aqui professores, estudiosos de história assistindo. Acho que alguns professores têm uma preocupação que o Enes Gomes de Cirige traz aqui, de como levar isso para a escola. Né? Essas reflexões. Eu vou ler aqui a pergunta dele. De que forma esses debates e disputas temporais podem ser colocados no ensino de história? E como os professores podem gerir esses regimes de historicidade diante de ataques evidentes ao componente curricular e aos profissionais de história? Preocupações aí no concreto ali na... Claro. Ora, a escola, ela é a grande ponte entre a academia e a sociedade. Uma universidade como a USP, como as universidades públicas federais, né? Nós temos tantas no Brasil, essas que estão sendo não apenas combatidas, estão sendo eliminadas pelo governo Bolsonaro, né? As universidades estaduais, elas ainda estão mais ou menos resguardadas, embora elas também estejam sendo muito atacadas no estado de São Paulo. Me refiro à USP, à Unesp e à Unicamp. Essas universidades, dentre muitas coisas que elas fazem, elas formam professores. Um curso como o curso de História forma pesquisadores? Mas forma professores também. É impressionante, meus caros, a quantidade de jovens que entram para estudar História ou para estudar até mesmo matemática, química, talvez aí o número seja menos impressionante, que querem ser professores dessas matérias. Então eu queria aqui aproveitar, destacar isso e render homenagem aos grandes combatentes dessa guerra contra a ignorância e contra o obscurantismo no nosso país. São os professores. Então, o colega diz aí, como levar isso para a sala de aula? Já está lá, né? Esses verdadeiros heróis que estão lá todo o dia, né? Heróis anônimos, né? Então a gente está pensando no herói coletivo aqui, que estão lá todo dia batalhando pelo quê? Pela liberdade do pensamento, né? Então, já estamos fazendo isso, né? É uma batalha muitas vezes silenciosa. Não dá mais para a gente aceitar um discurso que era muito comum, né? Vocês pegaram esse discurso, eu também. Não, mas isso não chega na escola. Não, porque a escola ensina tudo errado. Não, porque a escola não está atualizada. Não, né? As nossas escolas públicas e privadas, elas estão felizmente, né, lá nessa linha de frente desse grande ofício, que é a defesa da liberdade de pensamento, da inteligência,
da formação da sociedade, né? Fica aqui esse registro, acho bem importante. Talvez por isso mesmo, uma das grandes manifestações em defesa da democracia que já ocorreram aqui durante o governo Bolsonaro teve a participação, a presença, a liderança de professores e estudantes, né? Claro que sim. De maio. Claro que sim. As aulas, por exemplo, que eu leciono lá na USP, mas veja, eu sou entre 51 professores, especificamente do Departamento de História da USP, que é apenas um das dezenas de departamentos de História desse país. Frequentemente eu tenho ex-alunos, eu nem lembrava muito o nome, embora eu seja bom de memorizar nomes e rostos, e que me falam, olha, professor, estou dando aula, estou recuperando, lembra umas discussões que a gente teve sobre o tempo, olha, faz muito tempo que os nossos heróis anônimos aí estão tentando, viu? E acho que estão segurando a onda. Ótimo. João, eu queria pedir para você repetir o título do seu artigo, lembrar que ele faz parte de um livro. Sim. E o pessoal que está perguntando como chegar a isso, qual é a expectativa de lançamento Sim. desse livro e como podem acompanhar claro. A chegada. Tá, é assim, então isso aí surgiu lá como uma aula, né, do curso do golpe. Depois eu e a Sheila Virginia Castro escrevemos uma primeira versão. Discutimos isso, queria deixar isso aqui registrado, com um grupo de discussão do professor Paulo Arantes, lá da Filosofia da USP. Tivemos uma discussão coletiva bem legal lá, algumas semanas atrás. Elaboramos a versão final e entregamos aos editores, ao Pedro Puntoni e ao Everaldo Oliveira, que estão preparando então a edição. Eu até fiz uma consulta a eles aqui, se já tinha previsão e tal. Olha, mais algumas semanas, talvez alguns meses, são os tempos da produção acadêmica, né? O que a gente faz, né, numa produção acadêmica? E aqui eu admito, eu procuro, lógico, colaborar com a mídia, eu procuro falar com a sociedade numa linguagem que não é exatamente a linguagem acadêmica, eu faço a divulgação acadêmica também, não é? Mas o trabalho acadêmico, ele é um trabalho que tem um tempo lento, ele precisa de maturação, ele precisa ficar guardado um pouquinho lá na gaveta, né? Computador, né? Uma pastinha lá do computador, né? Precisa de uma apreciação dos pares, precisa de crítica, precisa tomar umas porradas ali para ver se ele se sustenta, e assim se faz um trabalho acadêmico digno desse nome, né? Então, esse trabalho está seguindo esse ritmo de um trabalho acadêmico, deve estar disponível aí num capítulo de livro. O que a gente podia fazer... Então, os organizadores também não souberam me dizer, talvez seja o mesmo nome, o golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil, mas eu não sei, Rodolfo, se tem como registrar todo mundo aí que participou, e assim que estiver pronto eu mando um PDF para vocês, a gente circula isso daí, né? Então, se eu puder eu me comprometo aqui com todo mundo que está assistindo em difundir essa publicação assim que possível. A gente vai deixar todas essas informações no texto que legal. A gente produz depois da entrevista e fica no site, no tutameia.joia.br. Maravilha. Fica aí, vamos deixar essas informações para então a gente fica devendo aí, né? Uma certa frustração aí, né? Com as pessoas que estão nos acompanhando, mas a gente não tem o texto pronto. Quer dizer, eu tenho a versão definitiva, mas eu não posso circular essa versão. Sim. Porque não é uma versão inédita e tudo mais. Daqui a pouquinho vai estar nas mãos dos interessados aí, tá bom? Legal. Vou perguntar o seguinte, você falou que você demonstrou que a direita sequestrou essa ideia de futuro, essa ideia de transformação, essa ideia de ir para adiante, né, de superação, até de desenvolvimento, como falando dos discursos do 17 de abril de 2016, como é que a esquerda pode reagir a isso e recapturar essas ideias que são quase constitutivas, né, da esquerda ou até dos progressistas de uma forma mais ampla? Como recuperar isso, essa ideia que se foi para o outro lado? Sim, eu também não tenho muitas lições para a esquerda como um todo, mas eu tenho a dizer no que se relaciona diretamente aqui com a nossa discussão, Eleonora, Rodolfo, é que se historicamente, independentemente das suas muitas diferenças e até mesmo de suas incompatibilidades, isso que nós estamos chamando aqui genericamente de esquerda, tem como um dos atributos principais projetar o futuro
e valorizar as lições do passado, se isso é comum historicamente a todos os grupos que podem dignamente ser chamados como de esquerda, isso é comum a todos os que atuam no nosso país atualmente. Se isso é um denominador comum, isso só reforça a necessidade de que esses grupos, essas esquerdas, se unam. Outras pessoas, vocês mesmos, talvez tivessem condição de elaborar melhor a necessidade geral de uma união das esquerdas, de uma unificação mínima do campo progressista nesse país. Eu só tenho condição de fazer isso percebendo que o que há de comum a todos eles, dentre outras coisas, é uma brutal necessidade de recuperar não apenas o discurso, mas a prática do futuro. Porque um número muito significativo de brasileiros, independentemente de suas boas ou más intenções, né, acredita que o Brasil sempre foi PT. Se o Brasil sempre foi corrupção, corrupção igual a PT. Que é necessário um mundo melhor, portanto é necessário romper com o passado recente. E por aí vai, né? O futuro, então, ele precisa ser reconquistado com base numa diminuição de diferenças em prol de uma unificação, porque esse é um denominador comum a todo mundo que quiser se chamar de esquerda. E isso é possível, pelo menos já foi possível no Brasil durante a ditadura, ocorreu essa unificação com uma ideia central, derrubar a ditadura, construir uma democracia. Sim. Não é um sonho utópico. Sim. Eu li recentemente um livro de um sociólogo mexicano chamado Fernando Escalante Gonzalvo. Se chama História Mínima del Neoliberalismo. História mínima de 300 páginas, então uma história mínima assim bem poderosa. O último parágrafo do livro do Escalante Gonzalvo diz mais ou menos o seguinte: o que fazer diante do triunfo no caso do neoliberalismo, mas a gente pode fazer uma analogia aqui, já fizemos essa analogia aqui na nossa discussão, entre a hegemonia neoliberal e o momento em que o país vive, não é? Com o seu absoluto desprezo pela democracia, com a sua ideia de que os indivíduos têm que cada um se dar bem, né? Essa ilusão das condições iguais de competição e de negociação, né? O último parágrafo do Fernando Escalante é o seguinte: a única saída em relação a uma alternativa ao triunfo do neoliberalismo está não na economia, mas está no plano da cultura, da imaginação de um futuro diferente. As pessoas, então, precisam imaginar, dentre outros motivos, porque o neoliberalismo, os falsos consensos da história, eles criam a ideia de que as coisas acabaram, de que não há nada mais a fazer depois disso. É essa conversa fiada de que o mercado autorregulável vai resolver todas as questões de uma sociedade, quando não existe mercado autorregulável, quando seja político, eu já expliquei tudo isso. Eu diria então, Rodolfo, que se nós precisamos reconquistar o futuro, é preciso imaginar esse futuro. E esse é um combate não apenas econômico, não apenas político, mas é um combate também cultural. E aí eu agreguei aqui no final do nosso texto. Nessa tarefa, eu recupero então essa ideia do Fernando Escalante Gonzalvo. Nessa tarefa, o passado tem que ser um aliado, na tarefa de imaginar um futuro. Porque sem imaginação não existe realidade. Muito bom. Acho que é isso. Então a gente queria agradecer muito a sua participação, essa entrevista cheia de coisas a serem pensadas, né? Cheia de provocações muito interessantes. O povo aqui que nos acompanhou também está elogiando muito, gostaram, enfim. Obrigado. A gente volta a convidar todos a compartilhar essas reflexões, essas ideias aqui, ficam disponíveis no nosso canal do YouTube, no Tutameia TV e no nosso site tutameia.jor.br. Mas antes da gente dar o tchau final, eu queria pedir ao João que faça a sua mensagem aos internautas, enfim,
o que fica Sim. de tudo isso e nós aonde vamos, né? E obrigado pelo convite, foi uma tarde magnífica aqui na companhia de vocês. Fico um pouco em débito com as pessoas que não puderam aí ter as suas questões colocadas e tudo mais, mas queria dizer que não só a USP, mas as universidades públicas desse país continuam com suas portas abertas para a sociedade. Então, frequentem essas universidades, as pessoas são muito bem-vindas. Nem todas as atividades elas são específicas para estudantes, matriculados, para pesquisadores regulares. É uma característica da universidade pública do nosso país é ser realmente pública. Nós precisamos defender isso antes que isso termine. E a mensagem final, então, é essa, né? Estudemos, pensemos, discutamos e imaginemos, porque sem isso, realmente, não nos resta outra alternativa senão aceitar os falsos triunfos da história. Essa é a ilusão que estão querendo nos vender, que não há alternativa. Temos que construí-las. Agora? Eu acho que só para agradecer muito a participação aqui do João Paulo e pedir para o pessoal compartilhar, né? Compartilhar e divulgar, ir lá no nosso canal de vídeo, se inscrever lá no canal de vídeo, né? E clicar na sinetinha lá. Clicar na sinetinha. Tem espaço lá para comentários. Tem espaço para comentários. Usem esse espaço com responsabilidade, porque as pessoas são muito mal educadas, né, na internet, né? Olha, aqui discordem à vontade, mas por favor promovam a campanha civilizacional nos comentários da internet, porque é um pesadelo, né? Como as pessoas gritam e falam bobagens e tudo mais. Então, por favor, comentem, critiquem. Estão muito civilizados. Imagina, valeu. Bom, pessoal, é isso então. Tchau. Visite a gente ali no tutomeia.jor.br. Tchau.